Gente, tudo bem? Pessoal, estamos aqui para falar um pouco sobre o pretérito indefinido indicativo, certo? Em espanhol, vamos aqui apresentar algum exemplo, certo? Apresentar a forma de conjugação com verbos regulares e alguns verbos irregulares, ok? Vamos lá. Bem, el pretérito indefinido se usa para expressar, primeiro, ações que têm lugar em um determinado momento do passado de maneira pontual. Exemplo, el ano passado ligou uma chica nueva à classe, tá? Então, nesta frase, gente, o pretérito indefinido está servindo para indicar que em um determinado momento do passado uma ação, tá? De maneira pontual, ou seja, naquele momento do passado aconteceu aquela ação e pronto, tá? A ação iniciou, ocorreu no passado, tá? Em um determinado tempo e ali mesmo se encerrou, tá? El ano passado ligou na chica nueva classe. Ligou é o verbo conjugado no pretérito indefinido, tá? Quem chegou? A menina. Ela chegou então, certo? Ela chegou à classe no ano passado, tá? Então essa ação aconteceu uma vez e encerrou-se naquele período, ano passado, certo? Outra forma de utilização do pretérito indefinido, tá? Se usa para expressar uma nova ação que ocorre no passado e que interrompe o curso de uma ação que já estava em progresso e que se expressa no pretérito imperfeito. Então, neste caso, justo quando empezávamos a ser amigos de verdade, tuvo que marcharse. Então, neste exemplo, tá? Nós tínhamos uma ação que estava acontecendo no passado, justo quando começávamos. Essa é a ação que estava ocorrendo, tá? E em meio a esta ação, tá? Foi utilizado o pretérito indefinido para encerrar aquela ação, tá? Interromper aquela ação ainda no passado. Então as duas frases se referem ao passado, tá? Não era uma ação que vinha acontecendo e se encerrou no presente, não. Acontecia uma ação no passado, justo quando começávamos a ser amigos de verdade. Então, acontecia esta ação, tá? Certo? O pretérito imperfeito indica a ação que está acontecendo, tá? No passado, certo? Que acontecia de uma maneira rítmica no passado. E nesse caso, tá? O pretérito indefinido tuvo que marchar-se acabou por encerrar a ação, tá? Beleza? Vamos aqui às formas de construir este tempo, tá? Como nós sabemos, gente, nas classes de palavras, nas conjugações verbais, tanto em português quanto em espanhol, nós temos a primeira conjugação, os verbos que terminam em AR. Nós temos a segunda conjugação, verbos que terminam em ER. E nós temos a terceira conjugação, que são os verbos que terminam em IR, tá? Nessa tabela, a gente vai apresentar verbos que são regulares, ou seja, os verbos regulares têm um radical comum em todas as pessoas, tá? E esse radical do verbo regular eu encontro apenas isolando a sua desinência AR, tá? ER, tá? E IR. Então, se eu tirar essa desinência, o que me sobra é o radical. Então, o radical do verbo estudar é estude. Do verbo aprender, aprendo. Do verbo viver, vivo. Ok? Vivo até o V. Certo? Então, a gente aplica este radical nas pessoas e as terminações do tempo. Vamos ver lá? Pronto. O verbo estudar fica conjugado da seguinte forma: estude mais a terminação, tá? Estude mais a terminação R, com acento, perdão, tá? Tu estudiaste, o radical mais a terminação aste,
tá? Ella, usted estudou. Essa é a terminação da terceira pessoa do singular. Ele, ela ou você estudou, tá? Nosotros estudiamos. Então, estudiamos é a terminação do tempo para a primeira pessoa do plural, nosotros. Vosotros estudiasteis. Vós estudiasteis. Astes é a terminação do verbo, tá? Estudar, ou para os verbos terminados em AR, que são regulares, no pretérito indefinido do indicativo, certo? Ellos, ellas ou ustedes estudiaram, tá? Então estas são as terminações verbais para os verbos que terminam em AR no pretérito indefinido no indicativo, tá? Então eu aprendendo essas terminações e acrescentando ao radical do verbo regular, eu conjugo o verbo neste tempo, certo? O verbo aprender e o verbo viver, tá? Tem a mesma terminação, tá? Então, no pretérito indefinido do indicativo, os verbos regulares terminados em ER e os verbos regulares terminados em R recebem as mesmas terminações. Quais são? Bem, no caso do verbo aprender, eu aprendi. E eu vivi. Tu aprendiste. Tu viviste. Ele, usted aprendeu. Ele, usted vivió. Nosotros aprendimos, tá? Vosotros, nosotros vivimos. Vosotros aprendisteis e vosotros vivisteis, tá? Eu apenas acrescento estas terminações ao radical do verbo, tá? Eu expliquei que o radical do verbo eu encontro tirando a sua desinência ER no caso do verbo aprender e IR no caso do verbo viver. E por último, ellos, ellas, ustedes aprendieron, tá? Ellos ou ellas, ustedes vivieron, certo? Então essas são as terminações verbais para o tempo pretérito indefinido dos verbos regulares. Então aprendam estas terminações, certo? Vai ter uma questão falando sobre as terminações verbais, certo? Continuando, nós temos alguns verbos que são irregulares, tá? E os verbos que são irregulares, gente, tá? Não tem segredo. Eu tenho que aprender o seu radical que é irregular e acrescentar aquelas terminações, certo? Vamos lá. Nós temos aí uma lista com alguns verbos regulares, tá? De antemão eu já peço que também estudem essa relação de verbos irregulares, tá? Terá também uma questão sobre isso, tá? Então vamos lá. No caso do verbo andar, deixa eu ver se eu consigo deixar mais pronto. O verbo andar, como ele é irregular, o radical dele fica anduve, tá? O radical dele anduve no pretérito indefinido, tá? E conjugado ele fica yo anduve, tu anduviste, ele anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis e eles anduvieron, tá? Então se eu quiser conjugar o verbo andar no pretérito indefinido, eu conjugo desta forma, tá? Vamos aqui o verbo dar, tá? Radical do verbo dar, apenas o D, tá? E as suas terminações também mudam. Yo, di, tu, diste, ele, dio. Nosotros, dimos, vosotros, disteis e eles dieron. Ok? Em português seria eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos, vós andastes, eles andaram, tá? O verbo a ser. No verbo a ser eu tenho dois radicais, ó, tá? Mas não se preocupem, tá? O radical padrão é esse aqui de cima. Esse is com Z
é usada apenas na terceira pessoa do singular. Ele, ela, usted, isso. Certo? Tá? Então estudem também esta relação, tá? Pratiquem, não vou me aprofundar muito nela porque ela tá completa. Tem o verbo, tá? Tem o seu radical e tem a sua conjugação. Eu estuve, tu estuviste, ele estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis e eles estiveram. Ok? Em português, eu estive, tu estiveste, ele esteve. Nós estivemos, vós estivestes e eles estiveram. Certo? Então, aprofundem um pouco, estudem essa tabelinha também, que terá uma questão sobre isso, tá? Bem, outra tabelinha pequenininha, não muito menos importante, é essa daí, tá? Nessa nós temos dois verbos, tá? Que tem sentidos diferentes. Verbo ser e verbo ir. Verbo ser, tá? Digamos, define o estado da pessoa, né? Como a pessoa é, por exemplo, tá? Ou que a pessoa é, ou que a pessoa foi, ou que a pessoa será, tá? No verbo ir, indica a ação de caminhar, né? Se deslocar a algum lugar. Porém, estes dois verbos são conjugados da mesma forma, ó. Eu fui, tu fui. Eu fui e eu fui também, né? Perdão. Tu fuiste também da mesma maneira, tá? Então, ó, percebam que todas as pessoas são conjugadas da mesma maneira, tá? Aí como é que eu vou definir, professor? Qual é o verbo ser e qual é o verbo ir, tá? Você só vai definir, tá? Pela frase. Exemplo: eu fui buen aluno el ano passado. Eu fui um bom aluno no ano passado. Este fui é do verbo ser ou do verbo ir? Eu fui um buen aluno ano passado. Eu fui do verbo ser, tá? Ano passado eu fui um bom aluno, tá? Agora se eu digo ayer fui à escola de autobus. Então ontem fui à escola de ônibus, tá? Então esse fui aí já é o verbo ir, não é o verbo ser. Indicação que eu fiz de deslocar-me, né, até a escola, certo? Então perceba essa diferença também, tá? Ok, gente? E a gente vai apenas praticar um pouco, tá? Eu vou deixar a critério de vocês, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai cambiar as frases para o pretérito indefinido indicativo, tá? A gente vai trocar as frases para o pretérito indefinido indicativo. A gente tem a frase 1, frase 2, frase 3, frase 4, tá? Estas frases, tá? Algumas estão no futuro, eu encontrarei. Há outras no presente, tu caminhas. Nós outros estamos, Antônio estuda. Então você vai colocar essas frases no pretérito indefinido, ok? Com base no que a gente viu, tá? Então vocês deem pausa no vídeo, tentem responder, tá? E eu vou lançar as respostas agora, ok? Beleza? Acredito que já tenham respondido, né? Deram pausa no vídeo, responderam as questões no caderno. E as respostas são essas, tá, gente? Eu encontrei Pedro naquele restaurante. No passado indefinido fica eu encontrei Pedro naquele restaurante, ok? Tu caminhas por el parque todos os viernes. Tu caminhas pelo parque todas as sextas-feiras. Tu caminhaste pelo parque todas as sextas-feiras, tá? Então, ó, verbo no presente e abaixo o verbo no pretérito indefinido. Nós outros estamos felizes. Nós estamos felizes, tá? Antônio, no pretérito indefinido fica nós outros estuvimos felizes. O verbo estar é um verbo irregular, certo? Quarta frase: Antônio estuda espanhol todos os dias da semana. Antônio estudiou espanhol todos os dias da semana, ok? Então, gente, estas são algumas explicações sobre este tempo, tá? Sobre a forma de conjugação
E espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre este tempo, tá? No modo indicativo, pretérito indefinido do modo indicativo, certo? Então, gente, fica aí meu abraço, tá? Meu forte abraço. E fiquem com Deus e até a próxima, tá ok? Tchau, tchau.